paz do Senhor, irmãos, amém? Eu pensei que eu nunca fosse viver para fazer o que eu vou fazer hoje, mas vamos lá. Passei 15 dias preparando a ministração, né, toda bonitinha, referência para lá e para cá, aquela coisa toda, né, que quem me conhece já sabe. Mas aí, como diz os pregadores infamosos aí, né, tive que mudar. Vamos lá. Prometo que não vou ser longo. Passei 15 dias me preparando a mensagem. Aí, no domingo o Senhor começou a ministrar algo no meu coração para ser compartilhado. Eu só quero fazer algumas ressalvas. Eu não falo nenhuma forma de quem convive aqui sabe que eu nem gosto muito de falar algumas coisas do que vocês vão ouvir hoje. Eu tenho um pouquinho de resistência quanto a isso. E nenhuma forma eu estou querendo ensinar vocês a barganhar com Deus. Não é isso. Tá bem? Não é isso. Abra comigo em Filipenses 2. O texto que a gente tem lido nesses dias. Filipenses 2. Todos encontraram? Nós vamos ler do versículo 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Repita comigo: assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Esse é o Galileu que nós temos falado. Jesus, quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que Jesus, quando ele diz, né, na ascensão dele, a palavra diz que ele voltou do lugar onde ele veio. E esse lugar que ele veio, o ouro, como diz o Marcos Brunet, é o pó do asfalto. Ouro, de onde ele veio, é pó de asfalto. Ele veio de um lugar absoluto, um lugar pleno. E ele deixou tudo isso, assumindo a forma de servo. Quando o Galileu se manifesta na terra, ele está totalmente despido de qualquer coisa. Toda essa glória, toda essa riqueza ficou para trás. Ele se tornou a semelhança dos homens. Em Salmos 8, que faz parte do outro estudo, fala que pouco menor do que, algumas versões, eu gostei demais disso, que algumas versões dizem pouco menor do que os anjos, mas a tradução real é pouco menor do que Deus. O original ali é Elohim, é Deus, não é anjos. Tem algumas traduções nossas aí que burlou o sistema. E nós, homens, nós fomos feitos pouco menor do que Deus. E Jesus, ele se torna também, o lugar que ele foi depois da ascensão foi onde? A destra de Deus. Ele sai da destra de Deus e se torna menor do que Deus, a nossa semelhança. Isso tudo, ele abriu mão de tudo. Jesus foi tomado por uma generosidade absurda. Absurda. Porém, se nós queremos ser e manifestar como Jesus, nós vamos precisar rever os nossos conceitos urgente. Como o pastor Renato começou dizendo ontem,
Eu não costumo chamar ele de apóstolo. É pastor mesmo. Fico tantos anos chamando de pastor. Toda hora eu falo pastor, lembro, é apóstolo, mas aí já foi. E ele disse que nós estamos vivendo numa geração totalmente egocêntrica. Totalmente egocêntrica. Cada um só se preocupa consigo mesmo. Nós fomos invadidos no Brasil pela mentalidade americana de que nós precisamos conquistar, ter, possuir. Só que a semelhança deles, o lugar que nos espera é o lugar da depressão, é o lugar do suicídio, é o lugar da falta de relacionamento, que eles não se relacionam um com o outro, o negócio deles é conquistar, o sonho americano. E nós estamos caminhando para esse lugar, copiando tudo deles, igual os bobinhos. E o caminho de volta é nós aprendermos com Jesus a sermos generosos. A sermos generosos. A sermos servos. Abrir mão de nossa própria glória para a glória dele. Abrirmos mão da nossa própria glória para a glória do nosso irmão. Às vezes a gente, como dizem, né, tem um termo da geração selfie. Por quê? Numa selfie você está preocupado com quem? Está nem aí se o seu vizinho está aparecendo na foto. Se ele está com o olho fechado, se tem alguém fazendo chifrinho nele. A questão é que se você está bem, se eu estou bem, está tudo jóia. Só que Jesus, você já pensou se Jesus tivesse essa mentalidade? Você acha que ele teria vindo aqui? Para quê? Bah, ele estava num lugar onde o ouro é o pó do asfalto, como eu disse. Para que ele viria aqui? Sujar o pé de poeira? Andar no sol quente? Passar raiva? Jesus passou raiva, hein? Oxi. O Green Team, até se tornar um Green Team, eita, deu trabalho demais na conta. Deu trabalho. E nós precisamos ter essa consciência urgente. E o texto que o pastor disse ontem também, o zelo pela tua causa, da sua casa me consumirá. Zelo. Quando nós somos tomados por zelo, como o Francisco disse, não tem muito cansaço não. A gente só vai. Só vai. Tem uma com o corpinho. No sábado, não sei se vocês perceberam, no sábado teve um monte que deu uma tateada. Mas aí a gente dorme uns 10 minutos, respira e volta. Nós estamos vivendo uma geração que não tem sangue. E essa falta de sangue que eu falo é a disposição, a vontade. E assim, a gente estava conversando que esse Jumitaba, ele começou, foi em abril? Que a gente teve o retiro, foi, né? Acho que foi. Do ano passado. Porque esse ano não teve abril ainda, né? Óbvio, né? Oxi, ajuda nós. Ai. Aí nós estávamos no retiro aqui, e pela manhã eu peguei e falei com os meninos assim: que tipo de Jumitaba você quer? Porque eu tenho 35 anos. Eu não vou citar as outras idades, mas eu vou falar que eu sou... deixa a minha só. Não vou ofender ninguém, não. Que tipo de Jumitaba vocês querem? Eu fiz a pergunta. Porque eu tenho uma mentalidade. A Daiane tem uma mentalidade. Mas a mentalidade do hoje é diferente.
Então, tudo que vocês viram diferente aí, com exceção da cantina que ficou com os tio, é nós. Foi tudo eles que fizeram. A gente não colocou a mão. E eu louvo a Deus porque pescaram. Pescaram. Nós precisamos ter vontade de servir. E isso de verdade é uma escolha. Porque quando você escolhe servir, cara, pode estar cansado. Tinha dia que a gente saía do serviço morto. O Elias teve dia de ele estar trabalhando longe daqui. Teve um dia que ele estava lá em Pedra Roxa, lá no Socapó, lá longe para rachar. Ele mal chegou em Una, já estava chegando aqui. Ele até fala assim, eu estava morto e cansado. Cheguei assim, mas hoje eu não vou lá não. Aí ele virava assim, mas eu não aguento. Eu não aguento. Quando você escolhe servir, você não aguenta. Você não consegue. E nós precisamos ter esse zelo. Esse zelo em nos doar, em generosidade, doar nossa vida, doar o que nós temos. E quando nós doamos a nossa vida, quando nós temos generosidade naquilo que nós temos, o Senhor nos abençoe. Não é que nós estamos, como eu disse, nós não estamos barganhando com Deus. Mas a palavra de Deus nos garante que, à medida com que nós doamos, com que nós nos entregamos, Ele também vem com graça sobre nós. Ele vem com graça sobre nós. E antes da gente casar, o pastor Dirley esteve aqui na igreja, meses antes, e ele estava sendo enviado lá para o Nordeste. Talvez ele nem se lembre disso mais, ele está nos vendo lá e vai se lembrar. Ele esteve aqui na igreja. Pouco antes, ele tinha sido enviado, mas ele não tinha se mudado ainda. E nós não tínhamos o conhecimento ou a revelação de uma palavra, mas a gente só fez o que Jesus mandou, no dia, sem entendimento mesmo. Por isso eu digo, se você tiver, às vezes a gente fica esperando assim Deus falar, de uma forma mirabolante, tipo um profeta, pá, e é isso que te digo, sei o que, e tá. Se Deus colocou algo, seja um pensamento, por mínimo que seja, fica ligado. Não perca o insight, não. É Deus que está colocando no seu coração. E naquele dia, nós nem éramos casados, mas Daiane e eu, nós pegamos, nos juntamos lá, na época as situações eram bem mais difíceis. Nós doamos um violão para a igreja de Meirus. Eu lembro até hoje do violão. Vi ele uma vez só, eu nem tocava, para vocês terem ideia, eu não tocava. Não sabia bulhufo, só ficava sapiando, olhando a galerinha. E a gente fez, doou, ministrou. E como Deus é bom. Meses depois, você lembra que a gente casou? A gente ia casar pouco tempo depois. No nosso casamento foi de um nível que a gente não tinha como fazer. Não tinha. Gente, baixou 300 cabeças nesse Una. A recepção foi aqui, ó, no campo da polícia, aqui em cima. Do outro lado da rua ali. Que a gente ganhou. A gente tinha como pagar aluguel daquilo ali. Não tinha. A irmã da Daiane, ela tinha passado na Caixa Econômica há pouco tempo. Ela tinha ido para Marataízes. Aí ela juntou o Vale Alimentação. Ela foi juntando tal e doou. Então, aí ela fez uma exigência. Não quero outro refrigerante, só Coca-Cola. Foi. Hã? E água mineral. Tinha esse negócio de tomar água da torneira também. Não. A gente tinha como? Não. Não tinha. Não tinha. Deus estava nos abençoando por uma obediência que a gente nem tinha conhecimento da palavra. Não tinha.
Porém, muito tempo depois, agora há poucos anos, eu ouvi uma ministração do Brunão Morata, ele falando sobre semente. Aquele dia a ficha caiu. E ó, muitos anos depois, eu não vou ler o texto, mas anota aí, a chave para a sua vida, depois você estuda. 2 Coríntios 9. Um dia desse eu falei isso lá no escritório. Os meninos ficam bolados comigo, como a gente vive. Aí eles falando lá em curso de coach, para lá, coisa para cá. Eu falei assim, o segredo não é esse não, o segredo é 2 Coríntios 9. Pega a dica e chupa essa manga aí. 2 Coríntios 9. Leia, releia, estude e ore até que você tenha revelação desse texto. E naquele dia, o Senhor falou no meu coração, eu entendi. E a partir de então, a prática de generosidade ganhou um outro sentido e uma nova proporção em nossa vida. Passou-se muitos anos do violão para esse texto. E nesse dia, nós começamos uma nova, e a gente via muito Luiz Hermínio. E lá eles são doidos nessa prática, meu amigo. A criancinha assim, ó, junta os melhores brinquedos deles e dou para os meninos na igreja. É desse jeito, os meninos é bruto. Nós temos que aprender com aquele povo. Tira um tempinho, olha as primícias deles lá do início do ano. Você vai ficar com vergonha, porque eu fico. E generosidade, a gente vai aprendendo. E nós fomos caminhando nisso. A cada dia nós... A Daiane ainda é mais doida que eu ainda. Ela consegue. A Daiane, tem dia que ela sai com... Ela se arruma para sair, né? Ficou legal, não sei o quê. Aí nós estamos chegando em casa, eu olho para ela e falo assim, ih, aonde ficou? Já era. Deus mandou, foi. Vestido escrito fé? Ih, meu filho. A hora que chega um em casa, eu já sei. Falei assim, não é dela mesmo? Daqui a um dia está indo embora. E isso não tem a ver com quem... às vezes a gente fica falando assim que generosidade, ajudar os outros, é só para quem tem necessidade, para quem tem uma... por exemplo, faz parte, tá? Tipo, ajudar famílias carentes, isso tudo é parte. Mas às vezes Deus vai te falar para você abençoar alguém com alguma coisa, e você vai olhar para aquela pessoa, mas ela tem de tudo. Mas não se trata de ter de tudo. Não se trata de ter de tudo. Se trata de você ouvir Deus e ter uma atitude que vai tratar com aquela pessoa em algo que você nem imagina. Nem imagina. Nem imagina. E naquele tempo daquela palavra, teve uns irmãos aqui na igreja, não sei, aqui em Una, ficaram aqui um tempo, os missionários lá do Chile. E aquele tempo assim, a gente abençoou eles e se entregou mesmo em servir eles, né? E teve um dia que Deus colocou para mim semear uma determinada quantidade na vida de um deles. E naquela época não tinha esse negócio de Pix, essas paradas, né? Tinha que ir no banco sacar o dinheiro mesmo, era desse jeito. Aí, estou eu descendo, né? A pé, longe, no sol quente. Eu vou lá no banco sacar o dinheiro. E no caminho, olha só como o gramunhão é tentado. Aí eu fui descendo assim, assim, mas esse valor é muito alto. Será que podia ser outro, não? E naqueles dias eu tinha visto o Luiz Hermínio testemunhando que ele tinha acabado de doar uma picape que ele tinha ganhado na vida de um pastor. Na hora, filho, na hora, o Espírito Santo só veio na minha orelha assim, ó.
como que você quer chegar ao tempo de doar um carro se você não consegue doar isso aí? Toma, distraído. Coloquei minha viola no saco, fui lá, fiz o que Deus já tinha falado para fazer, glória a Deus, aleluia. E Deus nos abençoando, nós abençoando tudo que a gente fazia. No ano que o Jason Lee Jones esteve aqui, de verdade, gente, aquele ano nós descobrimos que nós somos doidos mesmo, não tem juízo não. Não, mas nós foi evoluindo, o problema é que nós foi evoluindo. Ali foi assim, né? Porque o congresso, naquele ano, já tinha um teto de ficar em torno de 12 a 15 mil. Já era isso, foi o primeiro ano que o senhor veio. Já era, nós já estava, né? Gente, só o Jason, assim, pensa num homem de Deus. De Deus. Não é essa galerinha que se move só por causa do dinheiro aí, não. Deus mandou ele vir aqui. E uma chave foi virada naquele dia, porque ele também ouviu a voz de Deus. Só o fato para ele vir aqui foi 10 mil reais. A mais. Aí a gente ficou naquela, né? E não sei se vocês já perceberam, mas nós não gostamos de fazer nada mais ou menos, não. Ou não faz direito ou não faz. É desse nível. E em tudo a gente se propôs servir, fazer o melhor, o que dava para a gente fazer, a gente fez. Os irmãos da igreja, o pai do Davi e da Gi, ele se propôs receber eles na casa dele, preparou um churrascão para ir receber eles. É dessa parada aí. E naquele ano ele ainda estava debilitado, porque ele estava saindo do tratamento de câncer. E eles vieram, serviram a gente. A minha sogra, a gente brinca com ela. Ela fez um pudim que nós nunca antes e nem depois tivemos o privilégio de comer um tão gostoso. Não tem nota para que não. Até hoje a gente brinca com ela com isso. Depois vocês perguntam ela pelo pudim do Jason. Pergunta lá. Pergunta. Não tem nota para que tanto que aquilo foi bom, não. Excelência. Excelência. Se você vai servir, ser alguém com generosidade, sirva com excelência. Faça aquilo do melhor que você puder fazer. O melhor. Não meça esforço. E aquele ano o Senhor já nos abençoou, porque aí a gente foi, né? Depois, no outro dia, a gente foi acertar tudo e tal. Perfeitíssimo. Jesus proveu tudo o que foi necessário. Tudo. Não ficou nada. Aí chega 2019. 2019 foi louco. 2019 foi punk demais. Vocês lembram do Jumitado Tour, né? Quem chegou aí no Jumitado Tour? Que está aqui. Precisa, né? Depois vocês contam testemunho para os outros que não foram. Foi punk. 2019 foi quando, em 2018 a gente teve, no início de 2019 a gente teve a palavra desse lugar, Deus move esse lugar. A gente chegou aqui, gente, só tinha mato. Isso aqui era mato. Aqui, para a galerinha que não veio aqui na época, isso aqui, os banheiros eram aqui, ó, as entradas deles. Era tudo alto, e aqui tinha um palcão grandão, assim, era dessa altura, assim. Os irmãos lá de São Domingos, nós entrando de marreta nesse negócio aqui, que o negócio chegar a cantar. Tinha que, ali onde a gente entra para ir para o banheiro ali, era fechado. Veio um grandão de lá, que deu-lhe uma marretada naquele trem ali, que jogou ele no chão rapidinho. Os homens brutos. E juntou São Domingos, Santa Clara, Lajinha, veio uma galera, e o povo se movendo. Até o pastor Ziana colocou para trabalhar aqui. Foi bruto. Então, assim, Deus moveu. E aquele ano de novo, para a gente colocar isso aqui numa condição habitável,
Deus surpreendeu a gente de uma forma absurda. 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 E 2019 seguiu. Jumitabitu, pá. E pouco antes do Jumitá 2019, um pastor, até esqueci o nome dela, Elisa, ela é da igreja lá em Manhuaçu, do pastor Wesley. E tá falando porque eu esqueço mesmo, tá? Eu tô igual meu sogro já. Vou ter que ser preciso. Tá meio difícil. É meu gado. Exatamente. E naquele ano, ele veio aqui em casa, nos pedindo ajuda na igreja deles. E a gente fez um compromisso com eles, e toda segunda-feira daquele ano, a gente ia a Manhuaçu. Faça chuva, faça sol, sol de noite ainda, mas nós estava lá. Aí o que eu trabalhava o dia inteiro, saía do escritório 5h30, subia aquele morro correndo, para chegar em casa só descer de novo, porque 7h30 a gente tinha que estar em Manhuaçu. Aí a gente chegava, né, sei lá, tinha dia que não tinha hora para chegar, porque Deus movia e estendia bem. E aquele ano Deus moveu de uma grande forma, e a gente não tinha carro. Como que a gente vai em Manhuaçu toda segunda? Nos primeiras vezes o Alexandre nos levou, nos abençoou, e nós não tínhamos. E aí falei assim, a gente precisa, como que eu vou fazer? Ficar pedindo emprestado, ainda mais carro, é complicado. E eu tinha ministrado na igreja sobre esse texto aí de 2 Coríntios 9. E a gente recebeu uma oferta naquele dia de uma moto. E a gente estava com a moto, só que a Daiane não anda de moto, então ela não servia para muita coisa, né? Não servia para muita coisa. Aí, a gente foi ministrar lá na igreja, lá em Manhuaçu, e pensa num povo, assim, eu sou apaixonado com eles, porque eles são demais mesmo, não existe. Se a gente teve um privilégio de conhecer alguém de Deus, eles. E a gente foi ministrar um congresso de cura lá, ficamos lá 3 dias, a Meire foi com a gente. Pedro, você foi? Não lembro se o Pedro foi. Hã? Não, o Bruno não estava com a gente ainda não. E aquele dia, eles pegaram, a gente foi e falou assim, não, esquenta a cabeça não, tem um lugar para nós dormir e comer, tá tudo certo, é isso que nós precisamos. Esquenta a cabeça com nada não. E a gente já tinha proposto no nosso coração de comprar um carro, de ter um carro. E tinha aparecido naqueles dias a possibilidade de ter, quem lembra do Iona 1? O Iona 1, 1.0, é que a gente chama de Iuna, porque não interessa o lugar do planeta onde ele estava. A Daiane sempre falava, aqui em Iuna, só dentro do carro, entendeu? Aí o nome dele ficou Iuna 1.0. Aí, Deus, naquele dia, no final lá, foi uma bênção, foi incrível. Eles chegaram para a Daiane, e no primeiro dia o pastor pegou o gasofilácio, colocou assim e falou assim, igreja, a oferta que você puder colocar aqui vai ser semeado na vida deles. Ele só falou assim, e deixou lá. No domingo eles pegaram lá tal, e entregou do jeito que estava lá, e entregou para a Daiane. E como eu te disse, a gente não vai por causa do dinheiro, ela só pegou e jogou dentro da mochila, assim, da bolsa que ela estava, e viemos embora. Cheguei em casa, eu já cheguei dormindo, já cheguei ruim. Aí ela volta lá do quarto, assim, com a cara pálida, desesperada, me acorda, aí já vai e fala, juntando o dinheiro da moto,
E uma outra oferta que a gente tinha tido, o valor da oferta que eles semearam era exatamente o valor para completar o carro. Exatamente. Aliás, ficou faltando R$100, foi? 100 e poucos. No outro dia alguém chegou e ofertou. E falei assim, caraca, vamos meter o pé nesse golzinho então, né? E o bicho andou, hein? Nós rodamos esse mundo. Com aquele vazando caratinga com aquele carro. Todo mundo falando assim, vocês são doidos. Mas, ué, Deus mandou, né, bom? E era tão incrível que o dia que ele dava as pirraças dele, Jesus mandava a oferta para consertar ele também. E foi assim. E no final, encurtando a história, no final do ano passado, no final de 2019, a gente falando sobre a vigília aqui que a gente teve lá, as 12 horas de adoração aqui na igreja, aquele dia, gente, tudo que você, assim, muita coisa que vocês estão vendo hoje foi fruto daquele dia. A gente fez 12 horas, não sei quem esteve aqui, 12 horas de adoração. E aquele dia foi um dia de juntar abertura aqui em Una também, então muitas pessoas vieram. E aquele dia, a gente estava com um pensamento assim de vender ele. Ah, vamos vender, vamos comprar um outro mais novo, né, tal. Não, eu tinha, acho que era até o pessoal de Manhuaçu mesmo estava ministrando. Eu andando assim no corredor da igreja, o carro assim. Eu olhei para ele na janela, na hora o Espírito Santo falou comigo, você não pode vender ele não é seu. Abortou a missão. Acabou, nunca mais falei em vender. Todo mundo chegava, você tem que vender esse carro. Ah, não sei o quê. Vende esse. Ah, não vou vender, deixa ele aí. Deixa ele aí. E a gente foi, Deus foi abençoando, a gente foi trabalhando, foi juntando dinheiro, com esse propósito já em mente, de comprar um outro carro. Já não era mais vender, é de comprar um outro carro. E esse ano, no início do ano, eu coloquei no meu coração, vou fazer isso. Só que o Iuna 1.0, ele ficava na rua. E eu olhava para ele assim, e falei assim, cara, ele já estragou muito de ficar na rua, sol, chuva, sereno. E eu falei assim, eu vou comprar um carro novo, deixar na rua. Eu falei assim, não, eu tenho que construir uma garagem. E eu tinha R$16 mil. Traduzindo, a garagem não está pronta e os 16 mil foi embora. Foi assim, porque lá em casa, quem já foi lá em casa, a gente tem que descer uma rampa e a casa é lá embaixo assim. Então, para construir a garagem no nível da rua, tinha que subir as pilastras e bater uma laje para construir. Então ficou bem caro e não podia ser algo muito de qualquer jeito, né? Tinha que ser firme. E traduzindo foi, né? E Jesus falou assim, colocou isso e a gente foi caminhando. E um dia a gente foi ministrar em Tinguaciba. Tinguaciba é um canto de roça que tem de Iuna, pertence a Iuna, indo lá para Manhuaçu. Antes de você chegar em Pequiá, você entra em sentido. Se você continuar, você vai lá em Lajinha. Você tem noção, lá na divisa lá. E menino, eu chegando na igreja, eu enfiei o pezão na embreagem e morreu. Eu disse, não acredito que vai empirraçar hoje. Mas não tem quando você está relaxado num lugar e Deus está te cutucando? Era isso. Depois a gente entende o que acontece, né? E aí lá, eu mexi lá, porque quem tem carro velho, gente, a gente aprende até fuçar no bicho. Você sabe até onde é as pirraças já, entendeu? Você já conhece. Você vira quase com mecânico já. Você sabe. Você sabe as pirraças onde está, você já está ligado. Peguei, futiquei lá, viemos para casa. No outro dia, foi o dia da eleição. E o fato de ter feito pirraça lá me deixou meio juliado. Poxa. Aí a gente saiu, eu votei, que eu voto no lugar antes, tá? Antes disso, a gente foi
Em Piaçu, eu e o Pedro, nós temos uma história muito boa. Ô, Jesus. A gente foi em Piaçu, ministrar em Piaçu. Gente, ela é um subaco. Ah, cadê ela? Ah, eu ia falar. Calma, Gê, calma. E lá, assim, glória a Deus, porque lá a gente deixou o carro perto da casa dela e a gente foi no carro dela, senão a gente ia passar raiva. Lá, a gente está quase virando em Una aqui de novo, a casa da mãe dela. Você dá a volta, né? É quase que em cima de novo. Aí, a gente pegou, na hora de vir embora, subi na serra de Piaçu, e ali é uma serra. A hora que eu faço a curva, ele... Falei assim, não acredito. E ela tinha falado, fica aqui, dorme aqui. Ouçam profeta, gente, pelo amor de Deus. E o carro morreu lá no meio do morro. E nada fazia. E aí, as minhas táticas de carro velho não resolveram buiufas. Aí eu tentei, não deu certo. Falei assim, falei com o Pedro, é a bomba de combustível. Aí estava no morro, ela não jogava e não pegava. No morro muito íngreme. Traduzindo, Pedro e eu viajamos em cima do guincho. Menino, aquilo na Rio de Piaçu a Iuna, daquele negócio. Cada curva, cada nuance do asfalto. Quem já andou de avião sentiu turbulência? É a mesma sensação. O coração vem cá em cima, senhor. E nós rimos até. E tem isso também, vai. Fazer o quê? Tá bom. E aí teve esse dia que a gente foi lá em Tiguaciba, teve problema. No dia da eleição, a Daiane terminou de voltar, a gente saiu, ela volta na igreja presbiteriana, aqui embaixo. Aí a gente saindo, ela falou assim, vamos ver para a gente comprar um carro novo? Aí eu olhei para ela e falei assim, essa mulher tá doida. Mas só que ela, você já conhece, né? Ela fala que vai fazer um negócio, eu assim, vamos, mas o meu vamos vou pensar. Ela não, o vamos é vamos. Vamos agora, esse exato momento. A gente já chegou lá na casa da mãe dela, ela já foi para o Tiago, como que funciona o financiamento, como é que é, e já partiu para dentro. Falei assim, essa mãe é doida, gente. Eu não tenho como pagar isso, não. Tem jeito, vocês lembram com meus 16 mil continhos na garagem que não está pronto? Exatamente. E Deus, naquele dia assim, eu conversando com o Tiago lá, aí tinha a possibilidade de antecipar meu FGTS, como tem só na Horteconte, eu fiz 12 anos esses dias. Então assim, tinha uma graninha lá guardada lá, né? Ele fez antecipação. Menino, e aí ele só virou para mim e falou assim, olha o carro. E toda vez que nós estávamos no Iuna 1.0, a gente passava perto de um Voyage e eu falava com ela, eu quero um desse. Eu quero um desse. E eu finquei caçando carro, né? Só que eu olhava os outros, eu não queria aquilo, gente. Porque, não é isso que eu quero. Não é isso. Aí eu vi o anúncio daquele ali, vi um anúncio, o anúncio dele, e vi um de um cunhado do Fidelis. Aí andei no do cunhado do Fidelis, 1.6, você pisa, o bicho chega a juntar você no banco, o trem é bom. Mas não tem aquela história, né, que não é você que escolhe o carro, é o carro que te escolhe. A hora que eu sentei naquele ali, parece que o banco dele me abraçou assim, falei assim, já vi tudo. Aí o rapaz que era dono dele, ele trabalha prestando serviço, ele não estava, lá de Batiba, ele não estava lá no dia, só liguei para ele, posso ir embora no carro? E por incrível que pareça, a gente estudou junto, eu nem sabia que era ele, a gente tinha estudado junto, a gente, tipo, amigo de infância. Aí ele falou assim, como que é para você, pode ir embora nesse trem. E finquei para casa. Traduzindo, Deus nos deu o carro. Tá ali o pastor Rogério já teve o privilégio de dar
a curvada no 2.0 agora. Iuna 2.0. Aí, Jesus foi... Mas não tem quando as coisas parecem que não tem muito... A gente fica bolado. Lá na rua de casa, eu não sei de onde brota tanto menino. Tem menino para rachar naquela rua. E eu um dia nos dias que eu comprei, eu coloquei na garagem. Cheguei para pegar o carro, aqueles cotoquinhos de mãozinha assim, tudo desenhadinho. Falei assim, meu Deus. Que eu tinha feito a garagem, mas não tinha colocado portão, porque eu não tinha dinheiro. Falei assim, vou ter que arrumar um jeito de colocar o portão nesse negócio, não vai dar certo, não. Liguei para o Klebin, ele, preciso de um portão urgente. Ele foi e colocou o portão. Paguei o portão. Aí, resolvemos o problema do portão, ok? Começou a chover. Chovia mais lá dentro de casa que lá de fora. Cadê a Thaís? Cadê a Thaís? Ah, tá ali. A gente foi ver o jogo da seleção, lá em casa. Aí a Thaís, tadinha, toda tímida, primeira vez lá em casa, sentou no cantinho assim, e caiu o maior pé d'água na hora do jogo. A água foi descendo na telha, acumulou no forro e desceu na lâmpada, em cima onde a Thaís estava. Falei assim, meu Deus. Até um dia desse eu brinquei com ela. Falei assim, agora você pode ir lá em casa, tem goteira mais não, tá? Pode ficar à vontade. Tem que fazer um telhado agora, né? Aí olhei, Klebin de novo. Klebin, faz orçamento de um telhado aí, vou ver o que dá para fazer. E chuva. Teve um dia que a gente foi em algum lugar, fora daqui, e caiu o maior pé d'água aqui em Una, e onde a gente estava não tinha chovido. A gente chegou em casa, eu brinquei com a Daiane, isso foi um pouquinho exagerado, né? A hora que eu abri a porta, assim, parecia que eu tinha que entrar nado dentro de casa, de tanta água que tinha dentro de casa. Falei, você é besta, meu filho. Enfim, colocamos o telhado. Paguei tudo que tinha que pagar, fiz tudo. No final do ano, eu virei para a Daiane e falei, Daiane, senta aqui. Porque eu sou desse, né? Eu faço conta mesmo, eu sou das contas. Peguei, fiz conta, calculei tudinho. Meus irmãos, nisso tudo que eu estou contando para vocês, foi 32 mil reais. Não devo. O carro tem uma prestação dele que eu pago por mês, mas não devo ninguém. Não devo ninguém. Ninguém. Deus abençoou de uma forma que eu falei, cara, meu Deus do céu. Eu fiquei bolado. E a gente está com 2.0 rodando aí, e não tem esse negócio assim, tem gente que tem, eu quero um carro para obra, não sei o que e tal, depois que ele chega, né? Aonde tem que ir, a gente vai. A gente foi em Santa Clara do Zona, choveu, pastor. Choveu. Aí nós ficamos naquela, né? Vai, não vai. Barro. E a gente vazou. Não, tem que ir, não tem esse negócio, não. A gente só não chega lá se realmente a estrada estiver entupida. E Deus é tão bom que a hora que a gente chegou no asfalto, choveu de novo. Foi certinho. Deus tem nos abençoado. E não só nisso, mas aqui. Eu estava brincando com os meninos aqui no sábado. A maior taxa do congresso, eu te garanto, quem pagou foi eu e a Daiane. Porque várias coisas que a gente precisou comprar, a gente não tinha dinheiro. Então a gente fazia as pontes, jogava no cartão esse mês, aí do mês que vem a gente vai ajustando. A gente cumpriu tudo. A gente faz tudo, não mede esforço. Calma, vou chegar lá. Ela já está querendo pular para o final. E vocês lembram do Iuna 1.0, né?
Naquele dia, lá em 2019, Deus falou que eu não era para mim vender ele, porque ele não era meu. E dias depois eu tive um sonho, em que Daiane e eu chegávamos em casa, em um outro carro, e ele estava encostado no lugar lá na rua, onde ele sempre ficava, e Deus falava comigo assim: esse carro é do Tassiano. Esse carro é do Tassiano. E nisso ele estava lá na igreja em Vila Nova ainda. Passou-se os anos, ele assumiu a igreja de Conceição de Ipanema. Eu misturo com Conceição de Castelo aqui, Conceição de Ipanema. Ele assumiu lá. E ele ministrou aqui no Jumitab, ele dependendo do irmão trazer ele e tudo. E aquilo estava no meu coração, mas eu não contei para ele, porque não tinha chegado a hora ainda. E ele estava, olha só como as coisas conectam. Ele estava lá em Meirus, lá em Alagoas no dia. Na semana que a gente comprou o carro, eu peguei e mandei mensagem para ele: Tassiano, contei tudo isso aqui que eu contei para vocês e falei com ele. Deus falou em 2019 que esse carro é seu. Quando você chegar aqui, vem buscar ele. Vem buscar ele. Ele ficou meio bobado. Ele veio, buscou. Sei que não é, para muitos pode ser, mas é um gol quadrado. É um gol quadrado, mas para quando a gente não tem, cara, a gente andou muito nele. A gente fez muita coisa porque a gente tinha ele. O que eu quero dizer para você, para concluir aqui? Quando você aprender a ser generoso, a doar sua vida, os seus bens, a se dispor, o Senhor vai cuidar de você, vai cuidar dos seus, nada vai te faltar, nenhum momento vai te faltar nada. Mas nós precisamos ter uma vida generosa. E não pode ser algo esporádico. Tem gente que assim, em 1900 lá vai bolinha, Deus me mandou, eu fiz isso. Não. Eu tenho comigo, eu passo assim uns dias e eu ouço o Senhor assim, e falei assim, tem muito tempo que eu não semeio nada na vida de ninguém. Falei, tem um trem errado. Falei, Deus, o Danduque, ele não passa um dia sem depositar uma semente na vida de alguém. Quem aqui mora na zona rural? Levanta a mão aí. Vocês colheram feijão esse ano, não colheu? Agora, pouco tempo? Se vocês não plantarem lá em outubro e novembro, vocês vão ter que colher o ano que vem? É a mesma coisa. Só colhe quem planta. E a gente tem que sempre estar plantando. Amém? Deu para entender? Deu? Aprenda. Busca isso em Jesus. Aqui na igreja nós vimos isso. Quando eu cheguei na igreja, era uma igreja pequenininha. O violão que eu aprendi, meus primeiros acordes era um cachimba. O André tocava num tonante. Quem nunca? História. A igreja não tem a sombra do que é ali hoje. Hoje a nossa igreja é formada por pessoas que cresceram ali e se tornaram médicos, se tornaram advogados, se tornaram grandes pessoas na sociedade. Tem pessoas que trabalham na roça e são extremamente bem-sucedidas. Professores. Porque nós aprendemos a ser generosos. Empresários que estão se levantando, é algo que nós não tínhamos muito na nossa igreja, mas hoje Deus tem levantado esse. Amém? Aprenda isso, esse princípio, generosidade. Jesus, ele foi generoso ao extremo, e se nós queremos ser igual a ele, nós não podemos ser de outra forma. Amém? Coloque-se de pé.
Se você quer fazer um compromisso com o Senhor, se você quer fazer esse compromisso com o Senhor de ser generoso a partir dessa data, peço ao Senhor para abrir os seus olhos, abrir o seu ouvido, para que você tenha o discernimento do Senhor nesse tempo, para que você possa de forma alguma pense nisso tudo como uma barganha com o Senhor, mas como uma forma de você se mover como Ele é. E se você se movendo como Ele é, todas as coisas vão te alcançar. Não é andar atrás da bênção, mas a bênção nos alcança, pois essa é a palavra dEle. É isso que Ele nos prometeu. Senhor Jesus, eu oro para que os Teus filhos, Senhor Deus, possam aprender a caminhar diante do Senhor em generosidade, Senhor Deus, em suas vidas. Que eles possam ser atentos às necessidades daqueles que estão à volta, Senhor. Não só as necessidades físicas, mas as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, para que eles possam compreender e ver, Senhor Deus, em nome de Jesus, a bondade do Senhor todos os dias, dia após dia. Eu libero sobre eles, Senhor Deus, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que ainda estudam, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser prósperos em seus estudos. Que, Deus, a carreira profissional de cada um seja abençoada pelo Senhor desde hoje, desde o agora. Pai, aqueles, Senhor Deus, que possuem a empresa que nós trabalhamos, aqueles que possuem as suas empresas, Senhor Deus, os seus empregos, abençoe a cada um. E que cada coisa que o Senhor tem nos dado seja para a glória do Teu nome. Que possamos honrar o Senhor com tudo que temos, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Jesus, eu oro nessa manhã para que nós possamos manifestar o Senhor através da generosidade. A Tua palavra nos ensina que em Atos dos Apóstolos todos tinham tudo em comum. Uns cuidavam dos outros. E a minha oração, Senhor, nessa manhã é: restaura a identidade da igreja. Restaura-nos neste lugar, Jesus. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude a olhar para o nosso irmão, para Deus, para os nossos vizinhos, e ver, Senhor, e se nós tivermos um pão, Senhor, que dividamos ele no meio. Mas, Senhor, nos dê um coração generoso, porque generosidade não está na sobra. Generosidade está em compartilhar aquilo que se tem. E, Deus, em nome de Jesus, eu oro para que haja uma restauração. Se queremos um avivamento, também precisamos de um coração da igreja de Atos dos Apóstolos. Jesus, eles manifestavam o Senhor no avivamento, sendo generosos. Eles manifestavam o Senhor neste lugar. E eu oro nessa manhã que os seus filhos alcancem revelação em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Você pode sentar. Levanta sua voz, vamos cantar juntos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? 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 Santo és o
ergam mãos a Ele, adorem ao Cordeiro de Deus. Jesus, te adoramos, Jesus, seja exaltado. E poder, honra, glória, força 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 e poder.